se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda do fantasma do antigo mercado. Nos arredores de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, um antigo mercado resistia à modernidade. Construído no século XIX, suas paredes de tijolos desgastados guardavam histórias de fartura, encontros e, segundo rumores, tragédias. Apesar de desativado há anos, o local continuava de pé, imerso em uma atmosfera sombria que atraía curiosos e afastava os mais sensíveis. Ninguém sabia ao certo como a lenda começou, mas os mais velhos contavam que o fantasma de um comerciante, morto tragicamente em uma briga, ainda perambulava pelos corredores escuros. O mercado, que já foi o coração da comunidade, tornará-se símbolo de medo. Vozes sussurrantes e passos misteriosos eram frequentemente relatados por aqueles que se aventuravam por lá à noite. Mariana, uma jovem jornalista, decidiu investigar a fundo a história. Intrigada com os relatos, ela viu na lenda uma oportunidade para um artigo que pudesse revitalizar seu blog de mistérios locais. Seu entusiasmo, no entanto, não era compartilhado por sua avó, Dona Lourdes, que insistia para que ela ficasse longe do mercado. Esse lugar não traz nada além de desgraça, minha neta, dizia a senhora com um olhar preocupado. Mas Mariana estava decidida. Armou-se com uma lanterna, um gravador e uma câmera, pronta para desvendar os segredos daquele lugar tão temido. Ao chegar à entrada do mercado, a jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As portas, enferrujadas e semiabertas, pareciam convidá-la a entrar, ao mesmo tempo em que exalavam um aviso silencioso. O vento fazia as árvores ao redor sussurrarem, e o som parecia formar palavras que ela não podia compreender. Mariana deu o primeiro passo para dentro, e o render da madeira velha sob seus pés ecoou pelo espaço vazio. O ar era pesado, carregado de um cheiro indefinível, como uma mistura de poeira e algo podre. Apesar do desconforto, ela apertou o botão da lanterna e começou sua exploração. As prateleiras quebradas e as caixas abandonadas contavam histórias de abandono, mas também escondiam sinais de atividades recentes, pegadas na poeira, marcas de arranhões nas paredes e uma vela derretida deixada no centro do corredor principal. Mariana registrava tudo enquanto lutava contra uma sensação crescente de estar sendo observada. Quando chegou ao final do corredor, encontrou um pequeno escritório. A porta estava entreaberta, e ao empurrá-la, sentiu uma brisa gelada passar por ela. Dentro, o silêncio era ainda mais profundo, como se o ar tivesse sido sugado. Sobre a mesa, uma antiga balança enferrujada parecia brilhar com a luz da lanterna. Foi então que Mariana ouviu pela primeira vez, um sussurro distante, quase como um gemido, ecoando pelas paredes. O sussurro parecia se intensificar à medida que Mariana permanecia no pequeno escritório. Sua respiração acelerava enquanto ela procurava a origem do som. A lanterna tremia em sua mão, projetando sombras que dançavam nas paredes manchadas de mofo. "Quem está aí?" ela perguntou, a voz vacilante, mas a única resposta foi o eco de sua própria pergunta. Enquanto gravava suas impressões no celular, algo caiu atrás dela. Mariana se virou bruscamente, iluminando uma prateleira que agora tinha uma lata caída no chão. Ela avançou para pegá-la, mas o ar ao seu redor parecia cada vez mais pesado. Foi quando sentiu um toque gelado em sua nuca, como dedos fantasmagóricos que a faziam estremecer. Ela saiu apressada do escritório, tentando ignorar o crescente medo que a consumia. No corredor principal, os sons se tornaram mais evidentes, passos, risadas distantes, e o que parecia ser o render de rodas de uma carroça. Mariana lembrou-se das histórias sobre o comerciante que supostamente fora assassinado ali, mas tentou manter a racionalidade. Não há fantasmas. Isso tudo deve ser eco ou talvez, meu próprio medo, ela murmurou para si mesma. Mas então, algo inesperado aconteceu. A lanterna piscou e se apagou, mergulhando-a em completa escuridão. Seu coração disparou, e ela tateou no bolso para pegar o celular, usando a tela para iluminar o caminho. Nesse momento, Mariana viu algo que congelou seu sangue. No final do corredor, uma figura nebulosa parecia flutuar. Era alta, com um contorno indistinto, mas seus olhos brilhavam como brasas em um rosto sem expressão.
Mariana ficou paralisada, incapaz de se mover ou desviar o olhar. O fantasma, ou o que quer que fosse, começou a avançar lentamente, e cada passo parecia ressoar como trovões nos ouvidos da jovem. A figura sussurrava palavras incompreensíveis, mas o tom era carregado de uma agonia que fazia o ar vibrar. Mariana finalmente recobrou o movimento e correu em direção à saída, ignorando os obstáculos e os cortes que as quinas afiadas lhe causavam. Chegando à porta principal, percebeu que ela estava inexplicavelmente fechada. Isso não é possível! Eu deixei aberta, ela gritou, enquanto puxava desesperadamente as maçanetas enferrujadas. O som de risadas se intensificou atrás dela, e a voz do fantasma parecia agora próxima, quase ao seu lado. Com um último puxão, a porta finalmente cedeu, e Mariana correu para fora, tropeçando na calçada. O ar fresco da noite a envolveu, mas o medo ainda pairava sobre ela. Ao olhar para trás, viu a figura parada na entrada, imóvel, observando-a. E então, lentamente, desapareceu na escuridão. De volta à segurança de seu apartamento, Mariana analisava o material coletado. As fotos estavam borradas, mas uma delas capturou algo que a deixou intrigada, uma sombra indistinta no corredor principal, exatamente onde ela vira a figura. Os áudios também registraram os sussurros e passos que ouvirá. Ela sabia que tinha algo grande em mãos. Determinada a entender o que estava acontecendo, decidiu investigar a história do mercado mais a fundo. Passou horas na biblioteca da cidade, desenterrando artigos de jornais antigos. Finalmente, encontrou o relato de um assassinato ocorrido no local. Um comerciante chamado Alberto foi morto por um rival, devido a uma disputa por espaço no mercado. A descrição de Alberto combinava com a figura que ela havia visto. Ele era conhecido por sua postura severa e seus olhos penetrantes, características que os moradores diziam ter sido transferidas para sua assombração. O mercado foi fechado pouco depois do incidente, com relatos de atividades paranormais afastando qualquer tentativa de reabertura. Mariana compartilhou suas descobertas com um amigo paranormal, Ricardo, que sugeriu uma segunda visita ao mercado, dessa vez com equipamentos mais sofisticados. Relutante, mas curiosa, ela concordou. Juntos, levaram câmeras infravermelhas, sensores de movimento e gravadores de áudio de alta sensibilidade. Ao entrar novamente no mercado, os dois perceberam que o ambiente estava ainda mais carregado. Era como se o lugar tivesse acordado após a visita anterior de Mariana. Os equipamentos começaram a captar oscilações de energia e sons inexplicáveis desde o primeiro momento. No meio da investigação, Ricardo viu algo pela câmera, uma silhueta no corredor, olhando diretamente para eles. Ele tentou captar mais imagens, mas a câmera travou. Precisamos sair daqui, ele sussurrou, mas Mariana estava decidida a continuar. Enquanto exploravam o escritório novamente, algo aconteceu. Uma força invisível empurrou Ricardo, fazendo-o cair. Ao mesmo tempo, a balança antiga começou a girar sozinha, rangendo de maneira sinistra. Era claro que a entidade não queria intrusos. Ao revisarem os dados coletados, Mariana e Ricardo descobriram algo perturbador. As gravações captaram uma voz clara dizendo: "Devolvam o que é meu." Aquilo parecia mais do que uma simples manifestação, era um pedido. Decidiram investigar o que poderia ter sido tirado de Alberto para causar tamanha ira. Consultando os registros da época, descobriram que, antes de ser assassinado, Alberto guardava uma fortuna em moedas de ouro em uma gaveta secreta no escritório. Após sua morte, o ouro nunca foi encontrado. Os dois suspeitaram que o espírito de Alberto buscava recuperar o que lhe fora roubado. Mariana, agora imersa na história, decidiu retornar ao mercado uma última vez, desta vez levando ferramentas para escavar o escritório. Ricardo tentou dissuadi-la, mas a jovem estava irredutível. Se isso ajudar a alma dele a descansar, então vale o risco, ela disse. De volta ao mercado, o ambiente parecia mais hostil do que nunca. No escritório, começaram a escavar perto da mesa onde a balança estava. Não demorou muito para que encontrassem algo, um pequeno baú enferrujado, enterrado sob o assoalho. Ao abri-lo, encontraram as moedas de ouro, cobertas de poeira, mas intactas.
Um vento forte atravessou o escritório, apagando a lanterna e jogando os dois no chão. Quando a luz foi restaurada, a figura de Alberto estava ali, olhando para o baú. Seus olhos não eram mais de fogo, mas de alívio. Mariana e Ricardo decidiram entregar o ouro ao museu local, para que a história de Alberto fosse preservada. Desde então, o mercado pareceu silenciar. Não houve mais relatos de atividade paranormal, e o local finalmente encontrou a paz. Mariana escreveu seu artigo, que se tornou viral, trazendo à tona a fascinante história do mercado. Para ela, a experiência não era apenas uma matéria, mas uma lição sobre respeito pelas histórias que os lugares carregam. Mesmo assim, nunca mais voltou ao mercado, preferindo deixar o espírito de Alberto descansar em paz.